É. Olá, meu nome é Luísa Miranda, eu sou participante do concurso para professor substituto no Departamento de Matemática da Universidade Federal do Paraná. Hoje, hoje nós vamos falar sobre derivação implícita. Implícita. Mas antes vamos ver um conceito dado pelo livro Dorise, considerando uma equação nas variáveis π e y, dizemos que uma função y igual a f de x é dada implicitamente por tal função por tal equação se para todo x no domínio de f. O ponto x, f de x, sendo f de x igual a y, for solução da equação. Por exemplo, aqui nós temos a equação de um círculo. X quadrado mais y quadrado igual a 25. Eu posso deixar y explícito, passando o x quadrado para o outro lado da equação e a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos x quadrado. Podemos determinar duas funções. F de x, a parte positiva, x, 25 menos x quadrado, e g de x, a parte negativa, menos raiz de 25 x quadrado. Aqui na f de raiz também. Os gráficos de f e de g são os semicírculos do círculo que eu dei na equação aqui. Então, aqui eu tenho o círculo x quadrado
quadrado igual a 25. E aqui, os semicírculos f de x e o semicírculo g de x. Igual a 25 menos x quadrado, raiz quadrada de 25 menos x quadrado. E aqui é menos raiz quadrada de 25 menos x quadrado. Agora, eu posso derivar explicitamente o meu y, que é igual a mais ou menos raiz de 25 menos x quadrado. Então, eu derivando aqui, dy dx, derivar aqui, aqui a gente sabe que a raiz quadrada também pode ser representada. Eu posso passar meu mais menos para cá, e aqui eu tenho 25 menos x quadrado igual a 1, sobre o meio. E aqui eu vou usar duas fórmulas. Uma é a derivada da potência, x elevado a n, é igual a n menos x elevado a n menos 1, e a regra da cadeia para derivar a função de dentro. Então, eu tenho y de x mais ou menos x. Então, meu meio vai para cá, 25 menos x quadrado. Só que aqui eu tenho 1 meio menos 1 dessa fórmula aqui. Então, eu vou ter menos 1 meio aqui. E a derivada de dentro, pela regra da cadeia, que eu vou ter menos 2x. Então, minha derivada vai ficar mais menos 1 meio. Esse termo elevado a menos 1 meio aqui, eu passo a raiz no denominador. Então, eu tenho essa equação vezes menos 2x. Eu posso multiplicar esse sinal aqui com esse sinal de mais menos. Quando eu multiplico por mais com menos, vai dar menos, e quando eu multiplico menos com menos, vai dar mais. E além disso, eu posso cortar esse 2 aqui, que está tanto no denominador quanto no numerador. Então, eu tenho x dividido por raiz quadrada de 25 menos x quadrado. Essa é a derivação explícita em y. Agora, nesse assunto, a gente quer derivar implicitamente. Então, agora na derivação implícita, nós não vamos isolar o y. A gente vai pegar a equação de x quadrado mais y quadrado igual a 25 e vamos derivar o x em ambos os lados. Então, aqui eu tenho dx de x quadrado mais y quadrado, e a derivada também aqui de 25. A derivada de uma constante
restante C, assim como 25, que é um número, é zero. E aqui, a derivada das somas é a soma das derivadas. Então, eu posso separar aqui, derivar separadamente os dois. Y quadrado. Então, aqui eu vou ter a derivada da mesma forma, porque vai dar 2x. E aqui eu tenho uma regra da cadeia, porque a gente está derivando em relação a x, o y. Então, eu vou derivar aqui, 2y, e também tenho que derivar aqui dy dx. E aqui eu tenho meu dy dx, então eu posso passar o 2x para o outro lado. A menos 2x. E agora eu posso dividir 2 com 2. Corta, fica menos x sobre y. E a gente observa, a gente pode observar também, que essa fórmula de dy dx é a mesma quando eu calculei explicitamente, porque aqui meu y é igual a mais ou menos raiz de 25 menos 2x. E se eu colocar ele aqui, eu vou obter o mesmo resultado da fórmula explícita. Então, menos mais x raiz de 25 menos x quadrado. Além disso, nesse exemplo, a gente pode encontrar a equação da reta tangente ao círculo. Então, encontre uma equação da reta tangente ao círculo x quadrado mais y quadrado é igual a 25 no ponto 3, 4. Nesse caso, quer dizer, x igual a 3 e y igual a 4. A equação da minha reta tangente é dada pela seguinte forma. Xy menos y0, m, x menos x0, onde m é a minha derivada dy dx, no ponto 3 e 4. Então, a minha derivada dy dx que eu encontrei era menos x dividido por y, então, meu dy dx no ponto 3 e 4 vai ser menos 3 sobre 4, sendo meu y0, 4, e meu x0, 3, então eu posso escrever a equação dessa forma. 4 menos 3 sobre 4, x menos 3. Posso multiplicar aqui, vou obter menos
3 sobre 4x mais 9 sobre 4. Posso passar meu 4 para lá também. E eu vou obter menos 3x sobre, dividido por 4, mais 9 sobre 4, mais 4. E aí eu posso multiplicar essa equação toda por 4, eu vou ter 4y, divide aqui, menos 3x, divide aqui, 9 vezes 4, 4 vezes 4, 16. Então, eu vou ter essa equação aqui, ó. 4y, esse que passa para cá, mais 3x igual a 25. A equação da minha reta tangente. Agora, vamos pegar e considerar exemplos. A gente não pode obter essa derivada explícita. Então, eu vou pegar essa equação aqui. X quadrado igual a xy menos y quadrado igual a 4. Esses exemplos são exercícios do livro do Stewart. Então, eu vou derivar em ambos os lados. Aqui nós já sabemos que a constante, uma derivada da constante é igual a zero. E aqui a gente sabe também que a gente pode separar cada uma. Xy menos 2xy igual a zero. Aqui a derivada é normal, então é 2x. Aqui a gente tem a regra do produto, que diz, quando eu derivo f e g, eu deixo f, derivo g, depois eu deixo g e derivo f. Então, aqui eu vou ter x dy dx mais y, e a derivada de x, que é 1. Além disso, eu tenho que derivar pela regra da cadeia, esse aqui, que vai ser 2y dy dx. Igual a zero. Então, eu posso passar esses termos que não estão em termos de dy dx para o outro lado. Então, vai ficar x dy dx menos 2y dy dx igual a menos 2x menos y. E eu posso juntar, colocar em evidência dy dx aqui. Então, vai ficar x menos 2y. Esse termo eu posso colocar esse sinal em evidência também. Vai ficar 2x mais y. Então, eu posso passar dividindo para o outro lado. Então, dy dx é igual a menos
2x mais y dividido por x menos 2y. Só que eu também posso colocar esse sinal em evidência aqui. Então, eu vou ter menos 2x mais y dividido por menos 2y menos x. Então, eu cansado esse sinal de menos. Então, meu dy dx vai ser 2x mais y dividido por 2y menos x. E aqui eu tenho meu dy dx. Essa é a equação. Agora a gente pode também tentar, nós vamos ver um exemplo com funções trigonométricas. Um seno e cossenos. Então, eu tenho essa equação, 4 cosseno de x seno de y igual a 1. Vamos derivar em ambos os lados. 4 cosseno de x vezes seno de y, derivada de uma constante novamente, que já nós sabemos é zero. Além disso, esse 4 ele pode passar para fora, que ele é uma constante, e vamos derivar cosseno de x seno de y. Certo? Só que aqui é a regra do produto novamente. Então, vamos derivar o primeiro, a derivada do cosseno é menos seno de x, seno de y, e agora a gente deriva o segundo, que é mais cosseno de x, seno de y vai ser cosseno, a derivada do seno é cosseno de y, e aqui aplica a regra da cadeia, dy dx, que está derivando em relação a x, igual a zero. Esse 4 eu posso passar para cá e ele some. Então, o que vamos ter aqui são seno de x, seno de y, cosseno de x, cosseno de y, dy dx. Eu posso, como eu quero isolar o dy dx, vou passar o seno de x, menos seno de x, seno de y, para o outro lado. Então, aqui tenho seno de x, que passa para o outro lado, vai deixar positivo. Seno de y. E agora eu posso passar o cosseno de x e o cosseno de y dividindo. Então, eu vou ter dy de x, seno de x, seno de y, dividindo por cosseno de x, cosseno de y. E nós sabemos que seno x dividido por cosseno de x é a tangente de x. Então, meu dy de x é tangente de x e tangente de y. E aqui a gente consegue ver um exemplo com senos e cossenos. Agora a gente pode ir para outro exemplo também, que é o exemplo com a exponencial. A gente está no exemplo 3, agora a gente vai fazer para o 4 com exponenciais. Então, eu tenho essa equação aqui, exponencial
elevado de y cosseno de x igual a 1 mais seno de x e y. Então, eu vou derivar em ambos os lados, derivando em relação a x, exponencial, e aqui também, exponencial cosseno, e aqui também, seno de x e y. Aqui, a gente vai ter a regra do produto. E aqui, essa aqui é uma constante. Então, eu posso fazer assim. Aqui na elevado a x, elevado a y, cosseno de x, a derivada de 1 é zero, derivada de x de seno de x, y. Agora vamos derivar esse lado da equação pela regra do produto. Aqui vai ser a derivada do cosseno, é menos seno de x, mantendo a primeira função. Agora vamos derivar a primeira função. Cosseno de x, a derivada da exponencial é ela mesma, mas a gente está aplicando aqui a regra da cadeia, então eu tenho que derivar o y em função de x. E aqui, desse outro lado, eu tenho a regra da cadeia também, que eu vou derivar primeiro a parte de fora, cosseno de x, y, e agora a parte de dentro, que é uma regra do produto novamente. Então, eu derivo derivada de x é 1, então fica só o y, e agora a derivada, deixa o x e a derivada do y vai ser 1 dy dx. Aqui eu posso multiplicar, então eu vou ter seno menos seno de x elevado a y, mais cosseno de x elevado a y dy dx. E aqui eu tenho y cosseno de xy mais x dy dx cosseno de x, y. Agora eu quero colocar meu dy dx em evidências, então eu vou passar esse para esse lado e esse aqui para esse outro lado. Então eu vou ter cosseno de x elevado a y dy dx menos x dy dx cosseno de x, y igual a cosseno y, cosseno de x, y mais seno de x elevado a y. Aqui eu vou colocar meu dy em evidência, dy dx, na verdade. Então, fica cosseno de x elevado a y menos x cosseno de x, y igual a y cosseno de x, y mais seno de x elevado a y. E agora eu posso passar dividindo e colocando no dy dx em evidência. Vai ficar y cosseno de xy seno de x elevado a y dividido por cosseno de x elevado a y menos x cosseno de x, y.
E aqui a gente tem essa solução dessa equação em termos de cossenos, senos e exponenciais. Não é tão simples a solução, mas a gente consegue ver como se comporta a derivação implícita em diversos tipos de funções, com regras da cadeia, regra do produto, e com essas regras básicas do cálculo. E com isso, eu finalizo a minha aula com esses exemplos e obrigada a todos. Show. Parei a compartilhação, agora eu vou parar a gravação.